Acorda, gurias! Sejam muito bem-vindas, como vocês estão? Bem-vindas aí a uma live aí especial nessa nossa quarta-feira, 11/11, dia bem especial do nosso 2020, né, gente? Muitos falam que é um portal 11/11, né? Um portal aí aberto. Então hoje a gente está num dia especial, mas não é esse o nosso tema de hoje. Não vamos falar especificamente sobre isso. Vamos falar sobre por que você deve se libertar de traumas. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar aqui rapidamente. Então, meu nome é Gabriele Tubbs, eu sou estruturadora emocional, quântica e nutricionista. Eu ajudo mulheres acima de 33 anos de idade no seu desenvolvimento emocional para que elas possam se transformar e realizar os seus desejos. Principalmente relacionado à parte de prosperidade, né? Quem tá buscando a parte do financeiro, carreira, então a gente vê novas possibilidades também, tá bom? Gente, então vamos ao tema aí de hoje e para fazer aí um resuminho, digamos, do que a gente vai falar hoje relacionado a esse tema sobre libertação de traumas, né? Então vamos lá. Por quê? A pergunta é por quê? Por que então se liberar desses traumas? Por que se libertar disso? Então, assim, para se libertar disso, a gente vai abordar os temas ao longo aqui da live, que são para que você possa justamente vivenciar os seus desejos, tá? Então, para isso, a gente precisa trabalhar esses traumas. Para que você consiga se relacionar melhor com as pessoas, também para você se relacionar, precisa disso. Para você ter mais paz, mais tranquilidade na sua vida e para você realmente descobrir quem você é, o que te faz bem e você ter capacidade de escolhas, tá? Então, resumidamente, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, fiquem comigo até o final, que no final eu tenho uma novidade para vocês e vou deixar aí um presente, tá? Então, vamos lá. Bom, gente, sobre a questão de traumas, né? Então, por que essa questão de para ter mais paz e mais tranquilidade na sua vida, né? Muitas vezes esses traumas, eles te levam para um lugar que te deixa sem paz e sem tranquilidade. Porque justamente por você estar nesse caminho, nessa situação de estar sem o seu conhecimento, o conhecimento interno de quem você é, essa situação de como você pode se colocar diante das questões, isso tira a paz e a tranquilidade. A gente pode dizer que de muita gente, mas muitas pessoas que nem sabem explicar o que acontece na vida delas, por que a vida delas se coloca daquela forma, elas se veem em situações de revoltas, situações de brigas, né? Então, revoltas, de brigas que tiram esse lugar de tranquilidade e a vida dela vive uma desarmonia, vive em constante caos. Caos acho que pode ser uma boa palavra para falar sobre isso, né? Então, no momento que você começa a entender de onde vêm esses traumas, de onde é essa origem desses traumas, você começa a ter mais paz e tranquilidade na sua vida, tá? Então, isso é um motivo bem interessante de você se conhecer para começar a ter harmonia entre as suas relações, através das suas relações, eliminando completamente essa situação de brigas e de caos, e eliminando esse caos aí na sua vida e trazendo de fato essa paz e tranquilidade. Então, um dos motivos de você entender esses traumas, né, para que você se liberte dele, é que nesse entendimento, o porquê disso é você ir de encontro à sua paz. Aquela paz interior que eu digo, aquela tranquilidade, tá?
O outro ponto, né, então, que a gente falou é sobre descobrir aí quem realmente você é, o que te faz bem, o que não te faz bem. Então eu costumo ver, gente, bastante isso nas pessoas que passam comigo, nos diferentes formatos de atendimento que eu tenho, tanto no individualizado, exclusivo, como no grupo único, né, de interação. As pessoas relatando muito assim: eu tava ali na correria do dia a dia e não vinha conseguindo perceber quem eu sou, olhar para dentro de mim, me posicionar com relação a algumas coisas que eu não tô mais concordando na minha vida e que eu tenho que tomar uma decisão. Então eu costumo ver esse tipo de relato, né? Então, quando você tem coragem, que você tem disposição, eu acho que essa é uma boa palavra, porque você precisa realmente se disponibilizar a buscar aquele trauma, a entender o que aconteceu naquela situação, naquele seu momento, que fez com que você pudesse estar hoje sem entender quem você é e vivendo nesse automático que você tá sempre cuidando das outras pessoas. E cadê o momento de você cuidar de você mesma, né? Então, essa descoberta de quem você é através dessa investigação desses traumas, do que aconteceu, se libertando disso, desbloqueando esses traumas, destravando isso, é o grande ponto-chave para que você realmente consiga se libertar de traumas. E nada mais é tudo isso, gente, do que escolhas. Então você escolher buscar isso, escolher buscar esse entendimento, que é a disponibilidade que eu falei agora há pouco, né? Então você se disponibiliza, você quer buscar, você quer entender, perceber o que aconteceu na sua vida, para que você possa ter esse entendimento, descobrir o que te faz bem. Então você começa a selecionar e escolher o que é melhor para você. Então você vai se libertando de traumas e de situações que te feriram, te magoaram, e você começa a vivenciar melhor, com mais confiança, com mais segurança, a sua caminhada, escolhendo: isso eu gosto de fazer, isso eu quero, isso eu não quero, eu ajudo a minha família, eu cuido da minha família, mas agora é a hora de eu cuidar de mim. Então, é muito importante essa questão assim de entendimento, e realmente você conseguir destravar aí as questões de traumas e tudo mais, tá? O outro ponto aí que eu trouxe para vocês é sobre a questão de se relacionar melhor com as pessoas, né? Então vamos entender um pouquinho. O se relacionar melhor com as pessoas, ele tem uma origem, né? Todo trauma tem uma origem também, tá? Não quer dizer que se relacionar melhor com as pessoas tenha uma origem traumática, porém é muito comum que aconteça, tá? Então, sim, pode realmente acontecer de hoje você ter relações truncadas, você ter dificuldade de relacionamento com as pessoas, porque vem sim de traumas e questões que você passou na sua vida. E aí, vamos lá, qual é a origem disso? Onde isso costuma começar? Normalmente na infância e muitas vezes em outros momentos da sua caminhada de alma, ou seja, no trilhar da sua alma, que pode não ter sido nessa vida, né? Porque a sua alma, ela não é nova, né? Normalmente ela tem aí, uma boa caminhada. Então hoje todas as questões que você vem balanceando na sua vida, elas estão relacionadas a vivências anteriores e muito longínquas muitas vezes. Mas vamos considerar essa relação
agora com a sua vida da infância. E aí a gente tem a relação de quem foi o seu cuidador, né? Quem lhe criou, quem trouxe ali o seu toda a sua base de educação e de princípios e moralidade. Normalmente, papai e mamãe que estão ali com esse papel e cumprem aí esse papel. Muitas vezes, em outras situações, na ausência de um ou de outro, pode ter uma outra pessoa que vai substituir, mas essa pessoa ela passa a ser como se fosse a representação para o seu inconsciente da figura materna e da figura paterna. E você tem essas duas figuras, a figura que representa o feminino, a figura que representa o masculino. Então, quando a gente fala em se libertar de traumas no quesito de relacionamentos com outras pessoas, a gente sabe que a origem desses relacionamentos está lá no modelo que você teve na sua infância. Desse modelinho de mulher, desse modelinho de homem, que é o modelo papai e mamãe, tá? E aí você vai ter registrado um modelo de quem te trouxe todos esses ensinamentos. E não tem nada a ver aqui com estar certo ou estar errado. E não tem nada a ver aqui com ter culpa, com não ter culpa, porque ninguém tem culpa de nada, ninguém foi vítima de nada. Se você tá aí, né, traumatizado, que é o nosso tema de hoje, ai, porque eu tenho, fulano é culpado de não sei o que, pode parar agora, acorda, como eu disse no início do vídeo, porque tá na hora de acordar, gente. E acordar muitas vezes também tá relacionado com o amadurecimento emocional. Então, acordar por quê? Porque você precisa entender que aquele foi o modelo que foi possível ser realizado naquela infância e te trazer todos esses ensinamentos. Aquelas pessoas que foram o teu modelo, que pode ter sido o pai e a mãe na infância, não quer dizer que eles permaneçam do mesmo molde, da mesma forma nesse momento. Só que foi o que o teu inconsciente registrou. E agora a bucha é tua, vamos botar bem assim. Pois é, por quê? Porque é aquele negócio, gente, sair da cadeirinha de vítima, de apontar os culpados de por que a sua vida não tá rolando, a tua vida não tá andando e tudo mais. E pronto, vamos entender isso, vamos sair aí da culpa, não tem nem a tua culpa, não tem nem a culpa do outro. Então ali foi feito o que pôde ser feito. Maravilha, entenderam isso? As tuas relações atuais, vamos vir para elas agora. Por que quando eu falo que um dos motivos que você pode querer buscar a sua libertação traumática de traumas está relacionada às suas relações atuais? Porque o teu inconsciente, ele não entende o tempo, ele não sabe disso, ele é meio burrinho, entre aspas, tá? O que o teu inconsciente percebe? Ele sabe que aquele foi o modelo. E aí ele busca nas tuas relações com todas as pessoas à tua volta, pessoas que vão fazer um modelo parecido, né? Que normalmente ele tem alguma coisa que é igual ao modelinho que tu recebeu lá atrás. E ele vai buscar então, nas tuas amigas, você é mulher e você tem as suas amigas. Ele vai buscar nas tuas amigas o modelinho de feminino, de mulher que você recebeu lá de trás, que, como eu disse, normalmente vem da mamãe ou da mulher que te criou, da avó, não sei, tá? E aí, é isso que o teu inconsciente busca. Então, as mulheres vão ter as amigas, as chefes, todas elas relacionando com aquele modelinho de mamãe. E elas vão casar, vão namorar e vão casar com o homem que tem aquele modelinho do homem que foi o representante lá atrás de papai, tá? Então, gente, a gente traz isso para as nossas relações do hoje. Então, quando eu falo por que eu ver esses traumas, por que eu devo resolver eles? Por quê? Porque para que você tenha essas relações que eu falei agora com qualquer pessoa, né, da sua relação, seja ela as suas amigas, seus amigos, né, então sua área de relacionamentos de amizade, seus relacionamentos familiares, o seu relacionamento amoroso, o seu relacionamento com seus colegas e superiores no trabalho. Então todas essas relações, elas são permeadas
desses modelos que você teve lá atrás na infância. Então você precisa buscar esse entendimento, tá? Do que aconteceu, que normalmente, assim como o modelinho ficou lá registrado no teu inconsciente, você não tem acesso, você simplesmente, ao se relacionar, tipo, fluentemente com as pessoas, um fluentemente no modo de dizer, porque você se relaciona. Mas se você se relaciona assim, ó, vida de gado, deixa a vida me levar, mas sem perceber que você se relaciona brigando muitas vezes com as pessoas, se irritando com elas, xingando, reclamando, enfim, se relaciona aos trancos e barrancos, vamos dizer assim, tá? E aí você se relaciona aos trancos e barrancos e aí você vira e fala assim, ai gente, mas por quê? Como que eu faço para mexer nisso? Como que eu mudo isso? A gente precisa buscar esses traumas lá nessas origens todas que eu já expliquei aqui, para que automaticamente, na medida que essa situação traumática vai sendo resolvida, e por mais que você diga para mim, Gabi, mas tá tudo bem, eu me relaciono muito bem com meu pai, com a minha mãe, é tudo maravilhoso, eu amo papai e mamãe. Pois é, mas aí você me diz aqui na minha lata, dizendo que você se relaciona muito bem com eles, mas se você briga com a tua vizinha, se você briga com o teu vizinho, se você se relaciona mal com as outras pessoas, esquece, tem problema aí que tem que buscar trauma que aconteceu com o papai e mamãe, tá? Então assim, gente, por quê? Porque o teu inconsciente, ele se defende, então ele vai trazer mecanismos e formas todo o tempo que te fala que tá tudo bem, gente, tá tudo bem, não precisa ver nada disso. Então, a gente vai buscar isso, entender esses acontecimentos, ressignificar, remodelar o que estava ali como um trauma, e automaticamente você começa a perceber que as suas relações com todas essas pessoas à sua volta melhora. E gente, melhora muito porque você começa a deixar de projetar no outro questões tuas. Eu falei segunda-feira foi uma live sobre isso. Enfim, procurem no meu Instagram ou no meu YouTube que eu tenho um vídeo falando sobre essa questão do espelhamento, que eu usei essa palavra, que é a projeção, que é o se projetar para fora. Então você começa a deixar de fazer isso, de botar assim no outro essa questão do que te incomoda, tá? E percebendo mais quais são as tuas limitações, quais são as tuas verdadeiras limitações, tá? Então, isso aí é um dos pontos que agrega muito nessa busca de origem de traumas, muito ligada à questão de infância. E aí vem uma coisa de encontro aqui com relação a esse terceiro item que eu tô falando, que é dos relacionamentos, ligado à questão de dor, né? Porque o que o trauma é? O trauma, ele te liga com algum ponto dolorido. Eu não tô falando aqui necessariamente, mas pode até ser também com dor física. Eu tô falando com dor emocional, sobre dor emocional. Então, só o fato de você saber de determinada situação, que é um conhecimento, este conhecimento, ele te gera dor. Por quê? Porque você começa a fazer até comparativos, ter parâmetros de comparar uma coisa com a outra, te gerando essa questão de dor. Quando você tem uma dor emocional estabelecida, você tem esse trauma, essa trava sedimentada. E aí, tudo que eu já usei aqui de exemplo relacionado aos 3 itens que eu já citei, que ainda vamos para o terceiro e último, tá interrelacionada a essa questão de dor, tá? Agora, quando você começa a entender tudo isso, que foi o que eu já estava explicando agora, sobre a melhora das suas relações com as pessoas, você começa a buscar esses traumas, remodelar esse trauma, para que você destrave isso, você desata os nós, você quebra essas amarras e você tá livre e fica livre
para que você tenha contato com a tua própria essência. Então, o que mais a gente sabe hoje é que a gente tá, pelo menos a maioria das pessoas, e esse é um trabalho muito bonito que eu tô vendo de resultado no grupo terapêutico que acabou agora essa semana, e que eu vi muitos relatos de as pessoas se perderem nesse fluir do dia a dia, de ficar vida louca, trabalha, estuda, cuida da família, não cuida de si porque está cuidando dos outros. Quando se percebe que está ali cuidando de outras coisas, de outras pessoas, e não cuida de si próprio. Então, esse desligar da sua própria essência, parou de olhar para dentro e buscar o que tem de poder dentro ali do seu interior, tá? Então, isso eu vi em todas as participantes do grupo, gente. Foram mulheres, todas mulheres, e eu vi todas participantes do grupo. Então, o meu papel aqui com esses trabalhos de trazer também lives com esses assuntos, alguns posts que de repente são bem fortes, como eu postei aí algumas coisas essa semana, mas gente, de novo, acorda, é para você dar uma chacoalhada aí nessa vida e vamos lá, vamos buscar transformação, buscar a tua transformação interna, porque se você não remodelar esses traumas, dessas origens e tal, tudo que eu já falei, você não vai sair do lugar. Precisa quebrar esses traumas e começar a ter consciência do que causou isso. A gente tem que compreender. Um dos relatos que eu tive, gente, era sobre nutrição, mas não importa. O que eu muito vi na clínica, em consultório, eu sempre tive consultas bem demoradas. Por quê? Porque eu quero explicar por que a pessoa vai comer a rúcula, por exemplo. Mas explicar, no momento que eu explico, eu percebo que a pessoa, tendo entendimento daquilo, do porquê que ela vai fazer aquilo, é mais fácil de ela realizar, porque ela já entende aquilo de eu vou fazer tal coisa porque o resultado é tal e tal, né? Então, assim, eu na minha caminhada relacionada à nutrição, à alimentação, já relatei para vocês, já contei algumas histórias de nutrição, da minha história de nutrição, da minha alimentação pessoal, e eu escrevo e falo para vocês quando eu tinha uma alimentação que não era legal e quando eu fui mudando isso, sabe o que eu tinha de link na minha cabeça, gente? Porque às vezes são links, você precisa desvincular, porque mesmo o trauma, ele tem um link, uma conexão que te conecta com uma dor emocional. Então, quando tu começa a mudar esse trauma e remodelar ele, tu vai trazer novos links para ligar ali naquela situação, naquela situação de você ter tal comportamento, porque aquilo ali vai te dar tal benefício. E aí é quase como se fosse uma coisa de eu faço isso para ter isso, mas é um link que te traz. Na nutrição, o exemplo que eu usei sempre para mim é assim: quando eu comecei a transitar e aumentar o consumo de fruta, verdura, comida de verdade na minha vida, porque eu contei pra vocês que eu comi um bom tempo da minha vida bastante porcaria, pão, leite, e quem se assusta em tá me assistindo pela primeira vez e se assusta em eu falar que pão, leite é porcaria, vai procurar meus vídeos para você ver o que eu falo sobre isso, e vocês sabem que todos os profissionais que são integrativos têm conhecimento sobre a questão do pão, leite, tá? Mas quando eu tinha essa alimentação mega desregrada, sabe qual era o link, digamos, emocional que eu fazia em comer as comidas saudáveis, em comer comida de verdade? De que aquele alimento, na hora que eu tava comendo a comida, de que aquilo ali tava nutrindo as minhas células, gente. Esse era o link cerebral que eu utilizava e que eu utilizo até hoje quando eu tô me alimentando. Então, a sensação, eu não tô só comendo mais, gente, que saco, um prato de salada, Não é só isso, gente, eu tô passando nutrientes
nutriente para dentro das minhas células. E aí, quando a gente traz isso para traumas emocionais e para aquelas questões, é do tipo, eu estou mudando esse comportamento de ser chata, de ser difícil e tal, porque eu começo a ter relações melhores. Claro que não é tão simples e superficial como eu possa estar parecendo de eu falar disso aqui quando eu falo de emocional. Mesmo com relação à alimentação, eu sei que não é tão simples pensar e fazer esse link de que tu tá comendo algo que tá nutrindo as tuas células, mas eu conseguia virar essas chaves. E tu vai fazendo esse exercício e vai conseguindo. Mas o fato de você começar a entender que você tá consumindo, tendo comportamentos de que vão te dar esses links emocionais para que você tenha uma melhor relação com as pessoas ao teu redor, é o que te dá o gás para que você siga naquele comportamento. E você vai a cada dia reforçando o comportamento positivo. E qual é a consequência disso? É a solidificação de um novo comportamento. E o que aconteceu com aquele trauma? Saiu. Então, esses pontos que a gente precisa observar. E é muito importante. E sempre lembrando, não tem vítima, não tem algoz. Você não foi vítima de ninguém. Porque se você olha, porque fulano me matou, porque fulano me esfaqueou. Tá bom, o que você fez para essa pessoa antes? E vai saber quanto antes foi isso. Mas o que você fez para essa pessoa para que ela hoje tivesse tido o anseio de ter aquela atitude, aquela ação de esfaquear, sabe? Um exemplo bem maluco, mas porque, vamos lá, traz para uma coisa simples. Não tem simples e não tem complexo, né, gente? Porque algo que possa parecer simples para uma pessoa é extremamente dolorido para outra. Cada um tem a sua dor, cada um tem o seu trauma, e é isso que a gente precisa ver. Então, como eu estava falando sobre a experiência das meninas no grupo, foi muito interessante porque uma se viu na outra e percebeu principalmente essa vida louca, assim, esse fluir desenfreado de você não perceber o que você tá fazendo da tua vida, o que você tá olhando em volta da tua vida, tá? E como você tá se relacionando com tudo isso, tá? E aí quando você começa a perceber isso, pronto, é a grande chave para você tomar a decisão de ter atitudes novas. Porque quando se você realmente quer mudar e você quer se libertar desses traumas, que é nosso tópico de hoje, você precisa ter esse entendimento dos traumas, remodelar isso, exatamente como já falamos, e tomar uma decisão. Então, depois que você já foi lá atrás, como eu disse, muitas vezes lá na infância, remodelou, entendeu muitas questões traumáticas que lhe aconteceram, você começa nessa caminhada e chega a hora que você simplesmente precisa tomar essa decisão. Quando você toma uma decisão na sua vida, muda. Aí a tua realidade muda. Então, quando a gente fala em mudar a sua realidade, não é uma utopia. É parte de um processo, de um desenvolvimento, de uma caminhada em que você trilhou ali, enfrentando os seus monstros, os seus desejos ali, os anseios de alma, de buscar ali, entender aquele trauma, e aí você foi digerindo emocionalmente isso, para que você chegasse na hora que você, pronto, agora então eu tomo a decisão de que eu vou fazer diferente tal coisa. Então, como eu falei, no grupo terapêutico, que as meninas se deram conta de muita coisa, veio muito isso à tona, de não estar olhando para elas, de estarem fazendo muito para as pessoas em volta, não estarem fazendo para elas mesmas, não estarem acreditando mais nelas. Então, ali a gente tem muitos exercícios que ajudam a esse encontro com o seu eu sou, com a sua essência. E aí, por exemplo,
Uma delas que pensava, nossa, tenho problema no joelho e tal, não consigo ir pra academia, não posso, não sei lá o que tô aqui morrendo de dor. Tomou a decisão, voltou pra academia, sabe? Então, gente, não pense que tomar decisão é uma coisa assim, nossa, agora eu vou decidir que eu vou mudar de país, eu vou morar lá no... Não é assim, necessariamente em grandes escalas, em grandes proporções. Pode até ser, mas muitas vezes é tomar pequenas decisões. E isso que eu acho que é o mais bacana e aconselho, né? É que buscar tomar pequenas decisões, porque de pequenas decisões que você toma e que você decide, hoje eu vou prender o cabelo de um outro jeito, sabe? Vamos lá, mas porque do alto, do grande para uma coisa menor, mas assim, às vezes uma decisão de mudar o penteado para uma mulher, isso pode ser muito marcante, pode ser difícil de fazer. Então, às vezes, é como eu disse antes, não tem simples nem complexo, que para cada um vai ter a sua dor ali atrás, né? Então, tomar uma decisão de fazer às vezes uma coisa muito simples, muito que seria simples para aquela pessoa pode ser complexo. Então começa por aí e vai evoluindo para decisões e situações maiores. Bom, vamos para o quarto e último ponto, né, que eu fui fazendo aí de como se libertar, de porquê, não é como. Por que se libertar de traumas, mas o como ele tá vindo aqui na conversa, né, nessa fala. E o quarto ponto que eu falei lá na introdução no início é para que você vá se libertar de traumas, para que você possa vivenciar os seus desejos. E aí, gente, vamos lá, sei lá, mais profundo isso? O que seria, né, vivenciar esses desejos? E aí é relativo, até relacionado ao que eu comentei agora, né? Que você... às vezes o teu desejo pode ser algo bastante grandioso e tá tudo bem, mas você às vezes precisa começar e tem desejos menores e anseios menores que você vai realizando. E aí vão os pontos de você ir trabalhando isso, né? Então, isso sobre realizar desejos é uma coisa que eu também tenho visto pegar bastante, né? Quando eu tô em consulta em particular ou nessas experiências de trocas de grupo, quando a gente começa a conversar com as pessoas sobre o que elas gostam de fazer, qual é o seu desejo, qual é o seu sonho, gente, eu percebo que as pessoas dão uma travada, né? Não sabem responder exatamente essas perguntas, e quando a gente está falando em perguntar sobre o que você gosta de fazer, complexo tu não saber o que tu gosta de fazer, né? Porque pode parecer bobo ou não, mas gente, o que você gosta de fazer é o que você gosta de fazer. Não é o que a sua esposa gosta de fazer, não é o que seu marido gosta de fazer, não é o que teu filho gosta de fazer, não é o que teu cachorro gosta de fazer. Porque é bem isso, né? Muitas vezes nessa pergunta as pessoas param e começam a se questionar, óbvio, para buscar essas respostas, mas perceber que não estão fazendo nada do que gostam, que simplesmente vivem a vida do outro, né? Então, essa busca é muito legal para que você consiga chegar na sua essência. Então, o que você gosta de fazer é o que a tua essência te traz, né? É o que tá ali no teu interior, que tá relacionado com o teu poder interior, né? Então, isso vem lá de dentro. E aí, para que você, na medida que você fez, vamos lá, um escaneamento dos seus desejos, e aí, maravilha, você pode gostar de dormir, tá? Porque pode ser uma coisa que você goste de fazer. E aí você se dá o direito de muitas vezes descansar e dormir, descansar o teu corpo físico. Por quê? Porque você tá ali, muitas vezes fazendo trabalhos bastante mentais, e você tem horas, se não tiver, a cabeça estiver fundindo entre aspas, tem horas que você precisa se dar o direito de deixar o teu corpo físico descansar um pouco. Por quê? Porque daí é que você vai fazer aquela recarga pro teu cérebro para que ele toque o barco, continuando as tuas atividades.
Mas você precisa aprender isso. Para mim foi um aprendizado. Eu me desafiei a aprender esse tipo de coisa que foi trabalhado em terapia com a minha analista, porque muitas vezes eu tocava direto muitas atividades e quando eu via eu estava mentalmente cansada, fisicamente cansada, e aí eu fui aprendendo, não, tudo bem, dormir, descansar em determinados momentos pode sim ser uma coisa que eu gosto de fazer e eu vou me dar o direito em determinados momentos de fazer isso. Por quê? Porque o meu trabalho vai render mais, né? Então você vai ajustando. E aí vamos lá, o que gosta de fazer? Ler um livro, fazer uma caminhada escutando uma música, ir na praia, fazer um passeio numa cachoeira, passear com o teu cachorro na rua, né? Brincar com o teu gatinho. Então assim, coisas bem simples às vezes, pode ser uma coisa que é aquela coisa, gente, que tu sente assim dentro do teu peito, assim, que te dá uma satisfação, assim, nossa, adoro fazer isso, eu adoro comer tal coisa, sem as extravagâncias, mas porque realmente aquilo ali, a gente sabe que quando se fala em comida, tem toda a relação com prazer, com afeto, com o emocional, ok, a gente sabe disso, tudo bem. Mas assim, toda aquela relação, então, de esse afago ali dentro. Então, essas questões, elas estão relacionadas e você tem, como eu sempre digo, todas as respostas dentro de você. Então, para que você realize os seus desejos, você precisa estar alinhado com um outro ponto, que era um dos 4 que já falamos anteriormente, que é, por exemplo, saber o que você realmente, quem você é, o que te faz bem. Porque tu entender o que te faz bem vai te levar relacionado aos teus desejos. E claro que você buscar autoconhecimento, embora autoconhecimento, gente, é uma palavra um pouco chata, às vezes eu não gosto muito de usar, porque parece que autoconhecimento virou autoconhecimento para tudo. Mas a verdade é que se olhar para dentro, para se conhecer, o significado no português é autoconhecimento, ok. Mas às vezes parece que ficou tão assim, tudo é autoconhecimento, tá? Entendam autoconhecimento quando eu falo realmente com a profundidade do que é olhar para dentro de ti. E não é tão facinho assim olhar para dentro de si. Porque, como eu digo, você tem que ir lá, sentar, tomar um chazinho com os seus demônios, encarar eles no olho, dar uma conversadinha. Para quê? Se libertar dos traumas, que é o nosso papo de hoje, tá? Então, por que você tem limitações para realizar seus desejos? Porque você tem que resolver esses traumas. Então vai de tudo que a gente falou até aqui e um ponto importante que está muito relacionado ao não realizar desejos. Crenças. Crenças limitantes. O que é crenças limitantes? São aquelas que te limitam. É que você acredita que que aquilo não pode ser feito. Então, você fica limitado numa coisa construída, sabe-se lá de onde, sabe-se lá de onde que veio, quem te falou e tu acreditou e aquilo passou a limitar a sua vida, né? Então, o que mais pega quando começa no ponto, tá bom, tu já eliminou travas e bloqueios emocionais, e você eliminou todas as suas crenças que te limitam, porque as travas, os traumas, né, eles não deixam de estar muitas vezes ligado a crenças limitantes, mas muitas vezes são outros traumas, enfim, vai depender aí das conexões. Então vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, uma pessoa que ela quer na área, por exemplo, de finanças, de carreira, então ela quer desbravar, fazer uma transição de carreira, ela quer ir para uma outra área, e aí ela vai lá e, enfim, começa a buscar isso, mas aí ela acredita que ganhar dinheiro é feio, que quem vai ganhar dinheiro não vai entrar no céu, que a porta fecha, que pegar no dinheiro, que dinheiro é sujo. Que mais aí das travas dos dinheiros, né? Então, assim, tem uma coisa arraigada nela de escassez, de falta e de que ganhar dinheiro não é legal.
E aí, da onde vem isso, né? Bom, já falei de infância aqui hoje. Então, assim, muito vem de lá. Então, assim, escutou, presenciou papai e mamãe brigando, discutindo por causa de conta para pagar, de como a gente vai fazer isso. E lembrem que eu falei antes, gente, aquilo ali tá registrado no inconsciente da pessoa. E assim, não é que hoje ela vai fazer isso, aquilo, por mal e tal. Mas ela tem aquele registro, e se você não buscar esse registro e remodelar isso, você vai ter realmente bastante dificuldade de crescer na sua profissão, de ganhar dinheiro. Ah, outra coisa, de que ganhar dinheiro é que eu falei como se fosse de ganhar dinheiro é feio, de que vender é feio, que as pessoas falam. Mas as pessoas, às vezes, que têm essas crenças limitantes, elas muitas vezes esquecem de que pessoas que ganham muito dinheiro, que são empreendedoras, que são grandes empresários, vamos pensar juntos. Essas pessoas têm faturamentos milionários, maravilha. Qual é a possibilidade de elas empregarem mais pessoas? Enorme, porque elas têm um faturamento enorme, então elas precisam de pessoas e colaboradores para ajudá-las. Então elas estão promovendo a criação de empregos no nosso país, elas estão movimentando a economia. Então, gente, vocês percebem que enquanto para uma pessoa ela pode ver essa coisa de a escassez, a falta, como uma crença limitante de que não, é muito, eu não consigo para mim, porque se eu ganhar dinheiro as pessoas vão me julgar, e o que elas vão falar que eu tô milionária, e o que as pessoas vão falar? Por outro lado, vamos entender, né, o que uma pessoa que tem grandes faturamentos pode fazer por um país, por uma cidade, por um estado, por um país, pode ajudar pessoas com relação à caridade, que isso também é interessante, né? Se a pessoa que ganha muito dinheiro, se este muito dinheiro cai nas mãos de pessoas da luz, essas pessoas podem ajudar o que seriam os menos favorecidos. Então, mas para que tudo isso aconteça, teve que ter uma libertação de traumas que está relacionada a crenças limitantes, relacionadas ao que esse dinheiro faz, né? Em como aquilo ali está preso. E um outro ponto, mesmo que seja para uma realização de finanças, né? De ganhar, aumentar o salário, de fazer uma transição de carreira e tal, que está ligada a essas crenças que eu comentei. Sabe quais são outras crenças que também estão ligadas a isso, mas não é escassez propriamente? Mas é insegurança, falta de confiança em si mesma, falta de sensação, não é? Sensação de incapacidade. Então pensa, a pessoa não se sente capaz de realizar tal tarefa, e ela tipo assim, conversa com as pessoas em volta dela, todo mundo elogia que fulana, Mariazinha faz muito bem tal atividade, tal coisa. Sabe, nossa, parece que é o dom da Mariazinha. A Mariazinha faz tão bem, cozinha maravilhosamente bem. Então imagina como que a Mariazinha podia expandir isso para muitas pessoas do seu dom de cozinhar muito bem, né, por exemplo. E aí, só que a Mariazinha, ela vira e ela faz assim: mas eu não me sinto capaz, eu não acho que eu cozinho bem. Então entende que são crenças que vão limitando a pessoa no seu crescimento. E o problema é que quando ela se limita no seu crescimento, ela está deixando de entregar para o mundo, para as pessoas, o que ela pode trazer de legal para as pessoas. Tanto nessa quesito que eu falei de uma pessoa que tem excelentes faturamentos e altíssimos faturamentos, então de trazer contribuições para a sociedade, tanto na caridade quanto na empregabilidade, tá? Quanto no movimento da economia, tá? Então são alguns fatores, assim como o não se sentir capaz. E aí a gente precisa, de novo, buscar a origem deste trauma de que a pessoa ficou, de que ela não era capaz. Quer ver um exemplo que apareceu ontem no atendimento? Era até relacionado também, a gente não estava nesse momento direcionado, mas é um ponto que vem relacionado à questão de trabalho, de um pouco de insatisfação e tal,
dessa cliente. E aí o buscar, na hora de buscar, né, através da técnica que a gente utilizou, que a gente consegue chegar lá, a gente achou assim, uma pessoa da família que não valorizou uma pintura quando ela tinha 3 aninhos de idade. Gente, isso detona com a vida da pessoa. Vamos lá, rapidamente. Dos 2 aos 4 anos de idade, nós temos a fase anal, tá? Que é a nossa fase de criação. Pensem comigo. Criança tá ali, depois de 2 aninhos, saiu da primeira fase, que é a fase oral, não é o caso aqui. E aí, ela tá começando a compreender e perceber que ela faz cocô, tá? E aí ela começa a ter essa relação com o cocôzinho dela. Então ela vai lá, faz o cocôzinho dela, a criança tem, por exemplo, 3 anos de idade, e de repente papai e mamãe chegam e dizem assim: mas que fedorento esse cocô, que cocô feio, blá blá blá. E xinga o cocô, e fala mal do cocô. Gente, para o mundo que eu quero descer, pelo amor de Deus, não façam isso com seus filhos, acorda, gente, que eu falo para vocês. Olha só, a não valorização nessa fase fica registrado para a criança de que os produtos dela, de que tudo que ela produz, tudo que ela cria não é legal. Não, as pessoas não gostam, o mundo não gosta, não gostei. Não gostei, não sou capaz. Tu entendeu de onde é que vem esse negócio de não sou capaz? Aí a pessoa tá se quebrando, tentando fazer transição de carreira, porque tal, não tô satisfeita, eu quero ir para uma outra área, eu vou para outra área. Agora eu vou. Agora vai. Já ouviram isso? Agora vai. Pois é. Aí você volta lá e aí alguém da família não reconheceu o desenho que a criança fez, a pintura, o desenho que a criança fez. Entendam que cocô, né? Fazer o cocô, fazer um desenho é um produto, é uma criação daquele humano, daquela criança. E ali é uma criança, ali tá no registro do tal do inconsciente, que depois fica lá chaveadinho e hoje você tá aí quebrando a cabeça, né? Pois é. Então a gente precisa vai lá, busca tudo isso, entende o que aconteceu, que foi uma questão de que a criança tomou como não, né, entendimento, né, de não capaz, mas não, ela é capaz, e a gente, enfim, tem que trabalhar a quebra dessas crenças que fazem o quê? Limitam, ela se acha não capaz, então ela acaba ficando limitada, vai se limitando nas situações, né? Então, as mamães, vós, todo mundo que tá aí, que tem a criança nessa idade em casa, de 2 a 4 anos, é mega importante você valorizar aquele cocôzinho. Então, assim, como? Parabéns, meu filho, que cocô bonito, ainda mais, olha lá, eu aí na nutrição, né, quando a gente vê, é isso, gente, é o produto da tua digestão, é o resultado, porque senão a criança cresce achando que os resultados que ela gera para o outro, que naquele momento foi representado por um papai, por uma mamãe, por uma babá, atenção, mas que os resultados não são reconhecidos. Então a criança tem lá as atitudes, vai fazer o cocôzinho, vai parabenizar, vai dar o tchauzinho pro cocô, sempre valorizando aquele cocôzinho. Não quer dizer que vai pegar a mão no cocô, mas se a criança pegou no cocô, tá, filho, não precisa pegar no cocô. Mas assim, é conversando com a criança mesmo, mas sempre cuidando para não ir pro lado negativo e dessa questão, porque entenda que aquela fase é a fase da criação dos seus projetos. Então depois, quando está na vida adulta, tudo que a pessoa vem como projeto, eu sei que eu estou repetindo, mas vamos reforçar, porque o ser humano também entende na repetição. Todos os projetos que virão pela frente, eles vão vir, vai vir lá, lembra o link que eu falei agora há pouco ali atrás. Os links emocionais. Então a pessoa tá lá na empresa dela e ela foi contratada, ela é funcionária, colaboradora de uma empresa, mas ela se esforça, entrega um projeto pro chefe dela
mas ela nunca se sente valorizada, capaz de que aquilo ali foi o melhor projeto da equipe, sabe? Então ela tá sempre ali naquela sensação de incapacidade, e isso é uma crença bastante limitante para realizar. Olha, eu diria que todos os desejos, hein? Eu acho que a gente pode estender para outras áreas. Porque se a gente for, por exemplo, pensar em relacionamento amoroso, se você se sente incapaz por causa de tudo que a gente já falou e tem alguma coisa ligada lá, você vai dar defeito nos seus relacionamentos amorosos, porque você vai se sentir incapaz de estar sendo uma namorada, uma esposa, um esposo pro seu companheiro, companheira, né? Então, a gente precisa refletir que essas crenças, elas são bastante limitam questões aí. E aí você vai por aquele momento de você fazer escolhas, tá? Escolhas por quê? Porque para você sair, e agora que você tem um entendimento, né, que eu falei 4 tópicos, eu vou para ir finalizando, eu vou repetir esses 4 tópicos que eu falei hoje, né, de por que você deve se libertar desses traumas. Então eu falei aqui que é esse último que a gente estava falando agora, de porquê, para que você consiga vivenciar os seus desejos, para que você tenha melhores relacionamentos com todas as pessoas do teu ao redor, seja trabalho, estudo, família, relacionamento amoroso, ou seja, melhorar as suas relações. Também o terceiro ponto sobre por que se libertar dos traumas é para que tenha uma vida mais tranquila, mais em paz, sem ter essas brigas, ou seja, tá vinculada à questão dos relacionamentos, e para que você possa descobrir quem realmente você descobrindo realmente quem você é, o que você gosta, você começa a também ter possibilidade de se libertar de tudo isso. Então, gente, esses são os 4 porquês aqui que eu selecionei para falar para vocês hoje, tá? Fui tentando dar explicações com alguns exemplos para ilustrar. E aí, é bem legal a gente lembrar, assim, que você tem escolhas em tudo na sua vida. Então, como eu estava falando lá atrás, você escolhe tomar uma decisão de que você quer ter uma atitude diferente. Claro que muitas vezes no corre-corre você não tá parada olhando e se autoanalisando, tá? E aí você precisa e vai buscar ajuda de um profissional, psicanalista, um terapeuta integrativo, com técnicas integrativas que vão te ajudar a pontuar, a achar qual desses traumas aí, qual crença limitante pode estar te impedindo para que você queira. Ai, meu grande sonho é resolver ter a minha independência financeira. Maravilha, vamos lá, vamos buscar traumas e tudo isso, esse entendimento. E aí eu falei que no final do vídeo eu ia falar para vocês um pouquinho, falar brevemente sobre um presente para vocês. Eu tenho um vídeo gravado no YouTube bem curtinho que fala sobre a bioconexão, que é uma técnica bem legal para ajudar nessa parte de traumas. Então eu convido vocês que no meu canal do YouTube, que é Doutora Gabriele Tubbs, é igual aqui como tá no Instagram, vocês, e no Face, né, que é o mesmo nome, para vocês irem lá visitar o canal, já aproveitar, se inscrever e darem uma olhada nesse vídeo que tá bem legal, bem curtinho, e explica isso, que é uma técnica, quando a gente está falando em atendimento individualizado, bastante eficaz. Os atendimentos em grupo, assim como eu tenho feito através do grupo terapêutico, eles são também bastante efetivos porque te faz parar para pensar e olhar muita coisa. E aí, claro que questões mais pontuais tu precisa ver individual, e aí a gente tem essa técnica. Então, fica o convite para dar uma olhadinha nesse vídeo aí da bioconexão, e depois convido também para vocês passarem essa live aqui para as pessoas que vocês percebam que seja interessante de te ouvir sobre esse assunto, porque muitas vezes as pessoas estão batendo cabeça, buscando respostas, né? Então aqui a gente vai ter a apresentação desses 4 pontos de por que você deve se libertar desses traumas que eu passei aqui na live. Então às vezes você
até quer comentar alguma coisa com alguém da sua família, principalmente, que é o ponto mais difícil, mas as pessoas da tua família não estão muito a fim de te escutar. E aí o que você faz? Dá uma olhadinha nessa live aqui. E aí, gente, vai muito da pessoa, porque hoje em dia a gente recebe muita coisa, verdade, né? Mas aí vai muito da pessoa de naquele momento ela dizer assim: peraí que eu tô a fim de escutar e ouvir isso aqui. E aí muitas coisas que a pessoa tá escutando ali, elas começam a se identificar e tal, e é um caminho para ela começar a começar a querer alguma mudança na vida dela. Então ela passa a tomar uma decisão de que eu realmente tô querendo olhar para isso. E aí é bem bacana, tá? Então, gente, se interessou por esse assunto, como eu disse, fica de olho nas minhas redes sociais, porque eu tô sempre trazendo mais conteúdo e diferentes formas para ajudar com as diferentes técnicas e terapias que eu trabalho no meu dia a dia, seja no individual, seja no em grupo, que é bem legal, porque a gente tem interação. Então, se inscreve aqui nesse perfil, vai lá no YouTube, se inscreve lá e fica de olho aí para você poder conquistar essa transformação através desse desenvolvimento emocional, que mesmo você, pelas lives, pelos vídeos que eu tenho feito, você consegue vir de encontro para te dar essas viradas de chave para esse teu desenvolvimento emocional, tá? Então não perde essa oportunidade e também não deixa os teus amigos e teus colegas, teus inimigos, todo mundo, gente, perder essa oportunidade também, tá? Agradeço muito quem ficou comigo até o final aqui na live e quem tá vendo depois aí no nosso YouTube, vou deixar o vídeo no YouTube, tá bom? Beijos infinitamente nutritivos aí pra vocês, com muito amor aí no coração, tá bom? Beijo, gente, obrigada!